A história começa com uma garota que vai até uma casa para trabalhar como babá, o que significa cuidar dos filhos de uma família. No entanto, quando a jovem chega à casa, não há ninguém por perto. A residência está completamente vazia. Ela liga para sua mãe e diz que ficará ali por alguns dias, conforme estava combinado para realizar o trabalho de babá. De repente, a garota começa a ouvir sons estranhos vindos do porão, então decide investigar, pensando que todos deveriam estar no porão. Ao descer para lá, ela vê outra mulher devorando seus próprios filhos, uma cena extremamente horrível que a assusta. Ela corre para salvar sua vida, mas a mulher perigosa a percebe. A mulher tenta fugir pela porta, mas o marido da mulher chega e a tranca, permitindo que a mulher cruel capture a garota e a mate. Algum tempo depois, a história muda para um momento em que um garoto chamado Ben visita a casa de seu pai com seu irmão mais novo. O pai dele morava na cidade e a pior parte era que os pais de Ben estavam prestes a se divorciar, por isso Ben frequentemente viaja para esse lugar com seu irmão. O pai de Ben trabalhava em uma fábrica e queria que Ben seguisse seus passos, já que ocupava uma posição elevada na empresa. Ben percebe que uma família se mudou para a casa ao lado, um marido, uma esposa e seus 2 filhos. Quando Ben pergunta ao pai sobre eles, ele simplesmente responde que provavelmente estão ali de férias e que não tem nenhuma outra informação sobre eles. Após anos afastado, Ben começa a explorar a região e conversar com pessoas da sua idade, mas, como era de se esperar, uma briga acontece entre Ben e alguns meninos. No entanto, uma garota chamada Mallory o afasta da situação. Durante esses eventos, Ben e Mallory tornam-se bons amigos. Mais tarde, perto da floresta, uma mulher chamada Abby é vista viajando com seu filho. Na verdade, esta é a mesma família que mora no apartamento ao lado da casa do pai de Ben. Abby continua caminhando com o filho, mas ele se move um pouco mais devagar e acaba ficando para trás. Abby começa a procurá-lo, mas o menino continua seguindo e acaba em um lugar onde, sob uma árvore, há uma caverna. Do interior da caverna, ele ouve sons estranhos, como se sua mãe estivesse chamando-o. Na árvore acima, há uma marca em forma triangular, da qual ele tira uma foto. Ao olhar dentro da caverna, vê uma mão se estendendo. O garoto, paralisado pelo medo, aguarda que sua mãe venha buscá-lo. Abby surge em casa com o cervo, sugerindo que ele foi acidentalmente atropelado durante o trajeto. Quando seu marido pergunta por que ela trouxe o animal, Abby responde casualmente que poderiam comer a carne, já que carne de cervo é rara. Ela então pede ao filho que traga uma faca e começa a cortar o corpo do cervo. No entanto, o corpo está desorganizado e os órgãos internos começam a vazar. Logo, Abby percebe que não consegue lidar com a situação. Cancela o plano e joga o corpo do cervo de lado, deixando-o lá durante a noite. Mas o perigo real ainda está por vir. Mais tarde, do corpo do cervo começa a emergir uma criatura estranha que rasga a carcaça do animal. Possuindo 2 braços e 2 pernas, ela é assustadora, mas se move lentamente em direção ao apartamento da família. Enquanto isso, Ben, acordando com alguns ruídos, nota movimentos incomuns perto da casa de Abby. Ele pega uma lanterna e vai verificar, mas é claro que a criatura não se mostra facilmente. O marido de Abby também acorda e vê Ben, dizendo que não há nada ali. O homem afirma que provavelmente era apenas um animal pequeno que deve ter fugido, permitindo que Ben volte a dormir em paz. No entanto, vemos que a criatura perigosa está bem atrás de Ben, encarando-o. Por enquanto, a criatura não o ataca, então Ben se afasta. Em seguida, vemos o filho de Abby brincando perto de um buraco, jogando pedaços de madeira dentro, quando Ben chega e o alerta sobre a possibilidade de animais perigosos por perto. Depois disso, Ben parte para explorar mais. Enquanto isso, Abby leva seu filho mais novo para o jardim, onde percebe que todas as flores e plantas estão murchas, como se alguém tivesse lançado um feitiço sobre elas. Abby começa a sentir que alguém pode estar observando-os do caminho inferior. Embora saibamos qual é a coisa aterrorizante, seu ataque à família permanece incerto. Agora Ben está à beira do rio, onde seu pai se apaixonou por outra mulher e queria começar uma nova vida com ela. O pai de Ben queria que ele a conhecesse, mas Ben não tinha interesse, pois sentia que seu pai havia deixado sua mãe por causa dessa mulher. Mesmo assim, seu pai marcou um encontro com ela sem consultar Ben, esperando incluí-la na família. Ben não demonstra interesse, então vai com Mallory a uma festa com os amigos dela. Todos se divertem muito e Ben começa a gostar mais de Mallory, passando mais tempo com ela. Enquanto isso, o filho de Abby é visto brincando perto de um barco, e Ben se aproxima, perguntando o que ele está fazendo ali. O menino responde simplesmente que o pai dele virá buscá-lo para dar uma volta. Ben diz que pode levá-lo, mas somente se o garoto prometer avisá-lo imediatamente caso perceba algo estranho próximo à sua casa. O menino concorda. De volta à casa de Abby, seu recém-nascido repousa no berço quando de repente uma figura aparece próxima a ele. A única coisa visível são seus olhos brilhantes. Nesse momento, Abby acorda e corre para verificar o filho mais novo, mas fica extremamente preocupada ao perceber que ele desapareceu. Ela tenta acordar o marido, mas assim que faz isso, a figura sombria a ataca e a arrasta para um lugar desconhecido.
Ben agora está chegando em casa e vê Abby levando o seu filho para a floresta. Ben quer segui-la, mas antes que possa agir, seu pai chega. O pai de Ben está furioso, pois havia marcado um jantar com sua amante naquela noite. Ele agarra Ben e o arrasta para dentro, repreendendo-o severamente. Ben, no entanto, diz firmemente ao pai que não quer conhecer a mulher que causou a separação de seus pais. A mulher ouve a conversa e, sentindo-se humilhada, decide ir embora. O pai de Ben, já perdidamente apaixonado por ela, havia abandonado a mãe de Ben por causa dela. Ben, entretanto, não tem conhecimento dos eventos estranhos que estão ocorrendo na casa de Abby. Na manhã seguinte, quando o filho de Abby vai verificar a mãe, ele encontra Abby comportando-se de forma muito estranha. Ela começa a rasgar suas roupas e age de maneira aterrorizante, com olhos cheios de medo e loucura. O filho de Abby fica horrorizado, mas não consegue contar a ninguém sobre isso. O marido está ausente, então não percebe nada em comum. O garoto aterrorizado corre para a casa de Ben. Quando Ben vê o filho de Abby em sua casa, pergunta o que ele está fazendo ali. O menino, assustado, simplesmente diz que não quer voltar para casa porque tem medo da mãe. Nesse momento, vemos que Abby chegou à casa de Ben sabendo que seu filho está ali. Sua face não mostra expressão, como se tivesse vindo para levar o filho de volta, possivelmente para prejudicá-lo. Ben, vendo isso, mente e diz que o filho dela não está ali. Abby, agora desesperada, tenta forçar a entrada na casa de Ben. Felizmente, o marido de Abby chega e, ao vê-lo, o filho rapidamente corre para junto do pai. Abby então se acalma e volta silenciosamente para dentro de sua casa com a família. No entanto, Ben começa a se sentir desconfiado sobre o que está acontecendo. Ele percebe que algo está errado e decide vigiar a família. Suspeitando que algo esteja escondido, Ben passa a observá-los, prestando atenção em seu comportamento. Tudo parece normal, mas as ações de Abby tornam-se cada vez mais estranhas. Observa-se que o corpo de Abby está mudando de maneiras incomuns, com marcas aparecendo por toda a sua pele. Parece que ela foi possuída e seu comportamento está se tornando mais demoníaco e sinistro. Seu rosto também se torna cada vez mais aterrorizante. Enquanto isso, os dois filhos de Abby e o marido vivem com a ameaça crescente, sem perceber o perigo que paira sobre eles. Ben, por sua vez, está à beira do rio conversando com Mallory, esperando que o filho de Abby venha até ele para que finalmente possa perguntar o que está acontecendo na casa deles. Depois de esperar por muito tempo e o menino não aparecer, Ben fica preocupado e decide ir diretamente à casa de Abby para investigar. Ao bater na porta, o marido de Abby atende. Ben pergunta sobre o filho, mas o marido parece não ter ideia de quem Ben está falando, afirmando não ter conhecimento de nenhum filho desaparecido e negando tudo. Em seguida, o marido fecha rapidamente a porta e pede que Ben vá embora. Ben fica intrigado. Se o filho realmente está desaparecido, é estranho que eles ajam como se tudo estivesse normal. Ben percebe que precisa descobrir o que aconteceu com a criança. Ao sair, ele nota marcas estranhas no chão, marcas triangulares, as mesmas que o filho de Abby havia visto anteriormente nos galhos da árvore. Ben acha isso estranho, então retorna para casa e começa a pesquisar online sobre essas marcas. Após reunir informações, ele descobre que essas marcas estão associadas a um demônio perigoso que costumava habitar debaixo de uma árvore na floresta. Esse demônio tem o poder de entrar no corpo de qualquer pessoa e controlar tudo internamente. Externamente, a pessoa permanece a mesma, mas internamente o demônio assume o controle total e faz o que deseja. Este demônio tem uma predileção particular por beber sangue de crianças. Então primeiro controla os pais das crianças-alvo e, aos poucos, começa a beber o sangue delas. Ben agora entende que o demônio pode estar dentro de Abby, o que significa que ambos os filhos dela estão em grave perigo. Embora Ben saiba de tudo isso, ele não pode contar à polícia, já que ninguém acreditaria em afirmações tão bizarras. Então Ben decide contar tudo à sua amiga Mallory. Mallory acredita nele, mas também encara a situação de forma um pouco casual por enquanto. Ambos decidem vigiar Abby e sua família. Ben observa que Abby está saindo sorrateiramente do porão, o que significa que ela está fazendo algo ali, algo que precisa ser descoberto imediatamente. O marido de Abby também se comporta de forma estranha, deixando Ben ainda mais preocupado. Mallory sugere escrever um bilhete dizendo que eles sabem o que está escondido no porão e deixá-lo perto da casa deles. Quando o marido de Abby vê o bilhete, corre para informar Abby. No entanto, quando o demônio dentro de Abby descobre isso, sussurra algo no ouvido do marido, fazendo o sangue começar a sair de seus ouvidos. Ele fica incapaz de andar corretamente e seu comportamento se torna ainda mais agressivo. Por enquanto, Ben e Mallory não podem fazer mais nada e continuam a observar a família para ver qual será o próximo movimento. Um dia, Ben nota que Abby, vestida com roupas vermelhas, está saindo do porão e indo em direção à floresta. Aproveitando a oportunidade, Ben invade o porão e começa a explorar. Ele descobre que a área está cheia de ossos de animais e estruturas estranhas, parecendo fazer parte de um ritual perigoso. Ben tira várias fotos do local e percebe que Abby e seu marido estão envolvidos em algo muito mais sinistro do que ele imaginava.
Havia uma foto do filho dela, na qual o demônio dentro dela marca uma cruz em qualquer alvo. Ben provavelmente percebe que ela pode ter matado seu próprio filho, mas o choque vem quando outra foto aparece. E não era apenas qualquer pessoa. Era sua amiga Mallory e suas irmãs. Abby havia marcado uma cruz na filha mais nova de Mallory, significando que o próximo alvo seria a família dela. Ben rapidamente corre para proteger a irmã de Mallory, mas infelizmente o demônio dentro de Abby já havia chegado lá e leva a menina para a floresta. Eles chegaram ao local onde havia uma caverna sob uma árvore. Ben o seguiu até lá e tentou salvar a irmã de Mallory, mas quando chegou, o demônio perigoso já havia começado a puxá-la para dentro. Ben tentou levantá-la, mas a força do demônio era muito maior do que a sua. O demônio puxou a irmã de Mallory para dentro da caverna e Ben caiu para trás, batendo a cabeça e ficando inconsciente. Depois de algum tempo, Ben abriu os olhos e percebeu que o dia findou e já era noite. Ele voltou para casa, mas notou que vários policiais estavam em sua residência interrogando seu pai. Na verdade, Abby havia denunciado à polícia que Ben estava espionando sua família através da janela. No entanto, o pai de Ben conseguiu convencer a polícia de que não havia motivo para preocupação. Depois que os policiais foram embora, o pai de Ben o repreendeu severamente. Ben tentou explicar que algo estava errado com a família de Abby, que um demônio os havia atacado e estava controlando seus corpos, e que agora estava lentamente se alimentando do sangue das crianças. Mas obviamente seu pai não acreditou em tais coisas e o repreendeu ainda mais. Ben descobriu que a mulher por quem seu pai estava interessado e que também estava hospedada com eles, fazia as flores murcharem por onde passava. Chocado, ele percebeu que o demônio havia tomado controle dela e agora provavelmente estava dentro de seu pai. O demônio percebeu que poderia destruí-lo completamente, então tentou atacar Ben com uma faca. Mas Ben retaliou com sua própria faca e feriu a mulher. Quando o pai de Ben ouviu os gritos, correu para dentro e rapidamente afastou o filho, dizendo que ele havia enlouquecido. Chamou a polícia e entregou Ben a eles. Ben continuava tentando explicar que era inocente e que a mulher estava possuída por um demônio que colocava suas vidas em perigo, mas seu pai não confiava nele. Quando os policiais o levaram à delegacia, um dos oficiais olhava para ele de forma estranha e então ficou claro que sangue escorria de seus ouvidos, indicando que o demônio já havia tomado controle dele. O oficial levou Ben até o mar, o arrastou para fora do carro e tentou afogá-lo na água. Próximo dali, 2 cães que Ben havia alimentado ao verem o garoto em perigo, atacaram o oficial e o morderam. No entanto, o oficial tinha uma arma e matou os 2 cães. Nesse momento, Ben já havia se recuperado, contudo o mal fez o oficial decidir acabar com a vida. Enquanto isso, o pai de Ben ficou preocupado com o filho e decidiu ir à delegacia para garantir que tudo estava bem. Mas o demônio dentro da mulher tenta impedir seu pai de ir apesar do aviso. O pai decidiu verificar pessoalmente e desceu até o porão de Abby. Ao entrar, encontrou o corpo do marido de Abby, que havia cometido suicídio. E próximo estava o próprio corpo de Abby, deixado pelo demônio. O demônio havia abandonado seu corpo e agora estava dentro da namorada do pai de Ben. O pai de Ben finalmente entendeu, mas nesse momento a mulher possuída o atacou. Primeiro o espiou e o jogou para o lado, mas o pai de Ben teve sorte. Seu filho ainda estava vivo e chegou a tempo. Ben usou uma arma para atirar e matar a mulher possuída pelo demônio. Ele começou a fugir com o pai e foi mostrado que o demônio estava deixando seu corpo. No entanto, o demônio precisava de um corpo humano para sobreviver, então fugiu rapidamente para dentro da floresta. Ben, agora com o pai, seguia adiante quando percebeu que não havia visto seu irmão mais novo há um dia. Ele imediatamente entendeu que o demônio também deve ter capturado seu irmão. Ben então ligou para Mallory e juntos foram para a floresta. Chegaram ao mesmo lugar perto da caverna, sob a árvore onde o demônio havia residido. Ben suspeitou que o demônio havia reunido todas as crianças ali e disse a Mallory para trazer algo para incendiar o local, dizendo que se ele não saísse em 10 minutos, ela deveria queimar todo o lugar. Ben começou a se mover lentamente pela caverna sob a árvore. O lugar era perigoso. E após caminhar por um tempo, encontrou seu irmão e a irmã mais nova de Mallory. Mas nesse momento, o demônio perigoso apareceu e o atacou. Felizmente, Ben tinha uma arma, o que distraiu o demônio, permitindo que ele salvasse seu irmão e a irmã mais nova de Mallory, conseguindo escapar. O demônio estava prestes a puxar Ben quando seu pai apareceu e fechou a entrada da caverna com o carro, salvando-o e prendendo a criatura lá dentro. No dia seguinte, Ben voltava para casa com a família. O pai de Ben também estava pronto para retornar à ex-esposa. Mallory se despediu de Ben e lhe deu flores, mas quando ele seguiu com sua família, percebeu que as flores que Mallory lhe deu eram de plástico. Isso o fez perceber que o demônio já havia tomado controle de Mallory, pois se fossem flores reais, elas teriam murchado e ele saberia imediatamente. Ben só pôde supor que o demônio agora estava dentro do corpo de Mallory. Ele deixou a cidade e vimos Mallory com um sorriso estranho no rosto, levando algumas crianças em um barco para o meio do mar, confirmando que o demônio de fato havia assumido seu corpo.